Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o modelo atômico atual e a distribuição eletrônica. Na verdade, nós vamos revisitar esse tema, nós já tratamos, sobre ele nas nossas aulas presenciais. Essa aula também já foi dada no nosso encontro síncrono do dia 12 de agosto, mas eu resolvi gravar essa aula no formato de uma videoaula para que vocês possam acessá-la sempre que tiverem alguma dúvida. Vamos lá? Vamos começar? Bom, nós vimos que o átomo, teve vários modelos e esses modelos foram evoluindo à medida que a ciência também foi avançando. E o modelo que nós consideramos como atual é aquele no qual o elétron, a natureza dual do elétron é considerada. O elétron tem uma natureza de partícula e de onda, e por isso é impossível, de acordo com o princípio da incerteza, determinar a posição e o momento do elétron ao mesmo tempo. Surgiu então uma equação, que é a equação de Schrödinger, cuja solução da equação nos dá a maior probabilidade de se encontrar um elétron no átomo. As soluções dessa equação são chamadas de números quânticos, e nós temos um total de 4 números quânticos. O primeiro, que é o número quântico principal, ele é simbolizado pela letra N, e ele designa a camada ou o nível no qual o elétron provavelmente se encontra. Os valores permitidos para esse número quântico principal, n, são números inteiros e positivos a partir de 1. O n, atualmente, o maior valor de n que se conhece é um n igual a 7, porque só se conhece elementos cujo número de elétrons ocupe até o nível 7. Mas existem aí a possibilidade de todos os valores de n positivos. O segundo número quântico é o número quântico azimutal ou secundário, e ele é representado pela letra L. Esse número quântico, ele especifica a subcamada ou o subnível onde provavelmente se encontra o elétron, e ele também está relacionado com a forma do orbital. Esse número quântico, ele pode assumir valores que vão de 0 até n-1. O número quântico magnético, representado por ml, ele nos dá informações sobre a orientação espacial de um orbital. E os valores possíveis para ml vão de -L até +L. É importante salientar que tanto o número quântico secundário quanto o número quântico magnético ml são conjuntos de números e não um número apenas. Bom, falando um pouco mais sobre o ml, então o valor de L igual a 0 relaciona-se ao subnível S. Para esse valor de L igual a 0, nós teremos um valor de ml também igual a 0. Isso significa que existe apenas um valor de ml e, portanto, uma única disposição possível no espaço para esse orbital. O orbital ml apresenta uma distribuição esférica. Já para L igual a 1, ou seja, no orbital P, nós temos 3 possíveis valores para ml, sendo os valores -1, 0 e 1, ou seja, de -L até +L. Esses 3 possíveis valores para ml indicam 3 possíveis orientações no espaço para o orbital P. O orbital P apresenta esse formato elíptico e ele pode se orientar de acordo com os 3 eixos. Nós teríamos, portanto, o orbital Px, o orbital Py e o orbital Pz. São 3 orientações possíveis no espaço, porque nós temos 3 possíveis valores para ml. Já para valores de L igual a 2, nós temos, então, valores de ml que variam de -2 até +2, ou seja, ml igual a -2, -1, 0, 1 e 2. Nós temos 5 possíveis valores para ml e, portanto, 5 orientações espaciais para o orbital D, que é o orbital relacionado ao L igual a 2, que são essas 5 representações que nós temos aqui. São os orbitais DZX, DZY, DXY, DZ2 e DX2-Y2. Estão aqui representados. Quando o L é igual a 3, nós temos 7 possíveis valores para ml,
né, que são os valores compreendidos no intervalo de -3 até +3, e aqui estão, portanto, representadas as 7 possíveis orientações espaciais do orbital F, que é o orbital relacionado ao número quântico L igual a 3. Já o número quântico magnético de spin, que é o ms, é o número quântico que especifica o spin do elétron no orbital. É importante salientar aqui que o orbital, que é a região mais provável de se encontrar um elétron, pode acomodar no máximo 2 elétrons. Então, vamos pensar o seguinte: nós temos 2 elétrons, que são 2 cargas de mesmo sinal, ocupando uma mesma região do espaço. Essas 2 cargas, naturalmente, vão se repelir. Por isso, é importante que os elétrons dentro de um orbital assumam spins opostos, ou seja, se movimentem em sentidos contrários e minimizem essa repulsão eletrônica. Por convenção, mais meio relaciona-se ao spin quando o elétron se movimenta no sentido horário, e menos meio ao spin para baixo, que representa o elétron se movimentando no sentido anti-horário. Então, o número quântico magnético está relacionado com esse movimento eletrônico. Essa tabela organiza os números quânticos de acordo com seus valores. Então, nós temos aqui, por exemplo, que quando a gente tem o número quântico principal igual a 1, o valor de L será n-1, ou seja, 0. L igual a 0 indica um subnível S, apenas um subnível. Para o número quântico n igual a 2, nós teríamos 2 possíveis valores de L, já que L é um conjunto, né, de números que vão de 0 até n-1. Se o n vale 2, 2 menos 1, 1. Então, nós teríamos os valores de L igual a 0 e 1. Estão aqui os 2 valores. L igual a 0 representa o subnível S. L igual a 1 representa o subnível P, ou seja, no segundo nível, nós temos 2 subníveis, S e P. Para n igual a 3, nós temos 3 possíveis valores de L, já que L vai de 0 até n-1, que nesse caso será 2. Então, nós temos o L igual a 0, 1 e 2. Temos 3 valores de L, ou seja, 3 subníveis. São os subníveis S para L igual a 0, P para L igual a 1, D para L igual a 2. Então, nós temos os subníveis S, P e D, e assim sucessivamente. Em relação à ocupação desses subníveis, então é importante a gente dizer o seguinte: o subnível S com L igual a 0 terá um ml também igual a 0. Esse é o único possível valor de ml para L igual a 0. Se eu só tenho um valor de ml, só existe um orbital nesse subnível S. Como um orbital acomoda 2 elétrons, então o subnível S só tem um orbital, que é o orbital S, e acomodará no máximo 2 elétrons. Quando nós temos, por exemplo, um L igual a 1, os valores possíveis de ml seriam -1, 0 e 1, ou seja, eu tenho 3 possíveis valores para ml. Cada um desses valores para ml representa uma orientação orbital, ou seja, eu tenho 3 orbitais. Se em cada um desses orbitais eu posso acomodar no máximo 2 elétrons, o orbital P acomoda, o subnível P, desculpa, acomoda 6 elétrons, 2 em cada um dos orbitais P. Portanto, no nível 2, eu tenho a possibilidade de 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P, totalizando, então, o máximo de 8 elétrons no segundo nível, e assim sucessivamente. Então, vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo para que a gente possa exercitar um pouco disso que a gente acabou de falar. Nesse exemplo, existem, dentre as 5 alternativas apresentadas, 2 que representam um conjunto de números quânticos impossíveis, ou seja, há uma relação entre os números que não existe. Para a gente resolver esse exercício, nós vamos preencher essa tabela, na qual nós temos valores de n e seus correspondentes valores de L, ml e ms. Se nós tivermos um valor de n igual a 1, o valor de L
será um conjunto de números compreendidos entre 0 e n menos 1. Como n é igual a 1, 1 menos 1 é 0. Então, o único valor possível de L será 0. Os valores de ML são, né, números compreendidos no intervalo entre menos L e mais L. Novamente, como o valor de L é 0, o único possível valor de ML é também 0. E o valor de MS será sempre mais meio ou menos meio. Quando nós temos um n igual a 2, os valores possíveis de L serão 0 e n menos 1, que no caso será 2 menos 1, 1. Ou seja, 0 ou 1 são os possíveis valores de L para n igual a 2. Para L igual a 0, ML será 0, como no exemplo anterior. Os valores de MS, gente, são sempre mais meio ou menos meio, tá? Não vou repeti-los. E se o n for igual a 2, né, nós temos também um possível valor de L igual a 1, n igual a 2, L igual a 1, os possíveis valores de ML serão os números compreendidos no intervalo de menos 1 até mais 1, ou seja, os números menos 1, 0 e 1, 3 possíveis valores para ML. Para n igual a 3, nós temos, então, 3 possíveis valores de L, que seriam 0, 1 e 2. Para o valor de 0, né, de L igual a 0, nós já vimos que o ML será também 0. Para o valor de L igual a 1, nós também já vimos, né, os valores de ML serão menos 1, 0 e 1. E para L igual a 2, nós temos, então, os valores de ML como os números compreendidos no intervalo entre menos 2 e mais 2, ou seja, menos 2, 0, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para n igual a 4, nós temos, então, os valores de L. São os números compreendidos entre 0 e 4 menos 1, que é 3. Então, nós temos os valores de L igual a 0, 1, 2 e 3. L igual a 0, nós já vimos, né, os respectivos valores de ML. L igual a 1 também, L igual a 2 também. Então, agora nós vamos ver aqui que para um L igual a 3, a gente pode ter os valores de ML como os números compreendidos no intervalo entre menos 3 e mais 3, ou seja, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. São 7 possíveis valores para ML. Uma vez, então, construída essa tabela, a gente consegue analisar as alternativas propostas, né? Das 5 alternativas, 2 representam conjuntos impossíveis. Então, vamos analisar uma a uma. Na letra A, nós temos um valor de n igual a 4. Então, se a gente vier aqui na nossa tabela, n igual a 4, eu posso ter todos esses valores de L. 2 é um deles. Então, para n igual a 4, eu posso ter, sim, um L igual a 2, posso ter um valor de ML igual a 0, e o valor de MS igual a meio. Então, esse primeiro conjunto é um conjunto possível. A letra B diz que nós temos um n igual a 3. Observe que se o n for 3, L ou será 0, ou 1, ou 2. E a letra B afirma que o valor de L é 3. Isso não é possível, né? Nós sabemos que L sempre será um número menor que n, nunca igual, né? Então, a letra B representa um conjunto impossível, pois não há um valor de L igual a um valor de n. A letra C, nós temos um n igual a 2. Para n igual a 2, a gente pode ter o L igual a 0 ou 1. Então, aqui nós temos um valor de n igual a 2, um valor de L igual a 0. Tudo bem. Mas, para L igual a 0, o único possível valor de ML também seria 0. E aqui o conjunto afirma que seria um valor de ML igual a 1. Então, este conjunto também é impossível, né? O valor de ML sempre será um valor igual ou menor que o valor de L, nunca maior, né? O único valor possível para ML igual, quando L é igual a 0, é também 0. Então, o conjunto da letra C também é impossível, ou seja, tanto a letra B quanto a letra C representam conjuntos impossíveis. Na letra D,
Quando n é igual a 4, nós podemos ter um L igual a 3, um ML igual a 0, então esse conjunto é possível. E na letra E, se nós tivermos um N igual a 3, nós podemos ter um L igual a 2 e um ML igual a menos 2. Então, o conjunto da letra E também é possível. Aqui a gente tem o exercício que nós fizemos juntos, né, na nossa aula, na nossa live. E nesse exercício, novamente, nós temos que avaliar qual dos conjuntos citados é impossível. Só existe uma alternativa que representa um conjunto impossível. Bom, a maioria dos alunos acha, né, 92% considera que este conjunto é um conjunto impossível. No momento em que nós estávamos fazendo, alguns também consideraram que o conjunto da letra A fosse impossível, né? Acabaram mudando aí de resposta à medida que a atividade foi acontecendo. E aqui 8% considera que a letra E representa um conjunto impossível. Eu vou avaliar, então, as alternativas A, C e E, porque foram as sinalizadas, né? Bom, o conjunto representado pela letra A representa um N igual a 3. Se o N vale 3, nós podemos ter valores de L iguais a 0, 1 ou 2. Então, esse valor de L é possível. Se o valor de L for 2, ML será o conjunto dos números compreendidos no intervalo entre menos 2 e mais 2. Então, menos 2 também é um ML possível. E o MS valendo meio. Então, o conjunto representado pela letra A está ok. Na letra C, nós temos um N igual a 3. Se o N vale 3, os valores de L podem ser 0, 1 ou 2. Então, 0 é um valor possível para L. Mas para L igual a 0, o único valor de ML possível é também 0. Eu não posso ter um ML igual a menos 1 quando L vale 0. Então, o conjunto da letra C é de fato errado, é um conjunto impossível. O conjunto representado na letra E tem um N igual a 2. Se N vale 2, os valores de L possíveis são 0 e 1. Então, esse valor de L igual a 0 está ok. E para L igual a 0, ML também vale 0. Então, esse conjunto da letra E está certo. Vamos falar, então, agora um pouco sobre a distribuição dos elétrons nos subníveis. Então, nós já vimos, né, que os subníveis, eles são caracterizados pelos números quânticos, né? E esses subníveis, eles podem ser organizados em termos energéticos. E o diagrama de Linus-Pauling vem exatamente organizar os subníveis de acordo com essa energia numa ordem crescente. Então, o diagrama estabelece uma sequência crescente de energia entre os subníveis, e nós vamos usar essa sequência para distribuir os elétrons em um átomo. Esse é o diagrama de Linus-Pauling, no qual nós temos todos os subníveis presentes em cada um dos níveis, distribuídos de acordo com a sua energia de forma crescente. Como é que a gente sabe quantos elétrons um átomo tem? Então, nós sabemos que em um átomo neutro, a quantidade de cargas positivas, que são os prótons, é equivalente à quantidade de cargas negativas, que são os elétrons. Então, num átomo neutro, o número atômico, que é o número de prótons, equivalerá ao número de elétrons. E esse número atômico, ele é próprio para cada elemento e é encontrado na tabela periódica. Então, nosso primeiro exemplo aqui, né, de distribuição eletrônica vai ser para o elemento potássio. Se nós consultarmos a tabela periódica, nós veremos que o elemento potássio, cujo símbolo é K, apresenta um número atômico igual a 19, ou seja, o potássio tem 19 prótons. Como o elemento potássio está neutro, né, nós não temos nenhuma carga aqui, o potássio terá também 19 elétrons, e são esses 19 elétrons que nós distribuiremos utilizando o diagrama. O primeiro subnível que nós vamos preencher é o subnível 1s, porque é o subnível de menor energia, e nele nós colocaremos no máximo 2 elétrons. Na sequência, então, seguindo aqui, nós iremos para o subnível 2s, que acomoda também no máximo 2 elétrons. Depois, nós iremos para o subnível 2p,
que acomoda aí no máximo 6 elétrons, e assim sucessivamente. Então, a gente começa preenchendo o subnível 1s com 2 elétrons, depois o subnível 2s também com 2 elétrons, o subnível 2p com 6 elétrons, o subnível 3s com 2, o subnível 3p com 6, e aí nós já teremos, então, distribuído um total de 18 elétrons, né? Se nós contarmos aqui, ó, 2 no 1s, mais 2 no 2s, 4, mais 6 no 2p, 10, mais 2 no 3s, 12, mais 6 no 3p, 18. Então, falta apenas um elétron para totalizar os 19, e esse um elétron será colocado no subnível 4s. Esse subnível 4s é o último da sequência. Como essa sequência é uma sequência que representa uma ordem crescente de energia, o último subnível da sequência será sempre o mais energético. Para nós sabermos qual é o subnível mais externo, ou seja, aquele que está mais longe do núcleo, nós sempre olharemos o número quântico principal n. O maior n representa o subnível mais externo. Então, nesse caso, o maior valor de n é 4, ou seja, o subnível 4s é também aquele mais externo ou mais distante do núcleo. No terceiro exemplo, nós vamos fazer a distribuição eletrônica para o paládio, que tem 46 prótons e também 46 elétrons. Utilizando a sequência do diagrama, então, nós colocaríamos 2 elétrons no subnível 1s, 2 elétrons no subnível 2s, 6 elétrons no 2p, 2 elétrons no 3s, 6 elétrons no 3p, 2 no 4s, 10 no 3d, 6 no 4p, 2 no 5s e 8 elétrons no 4d, totalizando, então, 46 elétrons e obedecendo, né, a ordem de energia dos subníveis. Bom, nesse exemplo, o último subnível da sequência é o subnível 4d8. Então, este é o subnível de maior energia para o paládio. É o subnível mais energético. O subnível que tem o maior valor de n é o subnível 5s, cujo n vale 5. Então, o subnível 5s é o subnível mais externo, é aquele que está mais distante do núcleo. Então, no exemplo do paládio, o subnível mais externo é diferente do subnível mais energético. O arsênio, que é aqui o exemplo número 4, tem um número atômico igual a 33. Então, nós vamos distribuir 33 elétrons de acordo com essa sequência. O primeiro, então, o subnível a ser preenchido é 1s com 2 elétrons, seguido do 2s com 2 elétrons, 2p com 6, 3s com 2, 3p com 6 elétrons, 4s com 2 elétrons, 3d com 10 e 4p. Aqui está cortando, né? Eu vou pausar e vou tirar a minha imagem. Continuando, eu tirei a minha imagem do vídeo porque ela estava aqui tampando. Então, nós temos, ó, o último subnível da sequência é o subnível 4p. Esse subnível 4p, ele tem 3 elétrons nele, é o subnível de maior energia, porque é o último da sequência. E ele também é o subnível mais externo, porque o maior valor de n nessa sequência é o n igual a 4. Então, o subnível 4p representa o subnível não só o de maior energia, mas também o mais distante do núcleo. Bom, além dos elétrons poderem ser distribuídos em subníveis, nós também podemos distribuí-los em orbitais. Lembrando que os orbitais estão compreendidos nos subníveis. Nós vamos usar o mesmo exemplo do potássio que a gente acabou de fazer, né, no slide anterior, e vamos fazer primeiramente a sua distribuição em subníveis e a partir dela construir a distribuição em orbitais. Os orbitais vão ser aqui representados por quadrículas.
E em cada orbital nós podemos acomodar no máximo 2 elétrons, lembrando que, se houver 2 elétrons em um orbital, eles devem apresentar spins opostos. Então, o primeiro subnível ocupado pelo potássio, pelos elétrons no átomo de potássio, é o subnível 1s com 2 elétrons. O subnível S indica L igual a 0. Para L igual a 0, nós temos um valor de ml também igual a 0, ou seja, nós temos apenas um orbital, porque só existe um valor de ml. E esse único orbital S acomoda os 2 elétrons. Na sequência, o orbital 2s também, o subnível 2s, né, também com apenas um orbital. Na sequência, um subnível 2p com 6 elétrons. O subnível P tem a ele associado um valor de L igual a 1. Esse valor de L igual a 1 terá 3 valores de ml correspondentes. Esses 3 valores de ml indicam a presença de 3 orbitais. Cada um desses orbitais pode acomodar no máximo 2 elétrons. Então, nós conseguiremos colocar os 6 elétrons nos 3 orbitais. Mas esse preenchimento dos orbitais, ele deve obedecer uma regra conhecida como regra de Hund, a qual prevê que os elétrons devem estar ao máximo desemparelhados, ou seja, a gente prefere, né, há uma preferência por ocupação desses orbitais vazios num primeiro momento e só depois dos orbitais semi-preenchidos. Então, primeiramente, a gente vai colocar um elétron em cada orbital e depois, então, o preenchimento desses orbitais semi-preenchidos com os elétrons com spins opostos. A regra de Hund prevê que os elétrons tendem a ficar ao máximo desemparelhados para que haja uma minimização da repulsão existente entre cargas de mesmo sinal. O orbital S, então, agora também um único orbital para o subnível 3s. Para o subnível 3p, novamente 3 orbitais totalmente ocupados. Primeiramente, a gente ocupa os orbitais vazios e depois, com os spins opostos, os semi-preenchidos. E o subnível 4s, que terá apenas um orbital e nesse orbital apenas um elétron. E esse elétron pode ficar com spin para cima ou spin para baixo. O nosso segundo exemplo anteriormente, que foi o paládio, nós vamos usá-lo aqui novamente, mas ao invés de fazer a distribuição em orbitais para todos os subníveis, nós faremos apenas para os subníveis mais externo e mais energético. Começando pelo subnível mais externo, que no caso do paládio é o subnível 5s, a este subnível está associado apenas um orbital, e este orbital, então, compreenderá 2 elétrons. Já o subnível mais energético, que é o subnível 4D, D equivale a L igual a 2. L igual a 2 corresponde a 5 valores de ml e, consequentemente, 5 orbitais. Os 8 elétrons presentes no subnível 4D serão colocados nesses 5 orbitais, primeiro ocupando os orbitais vazios e depois os orbitais semi-preenchidos. Então, nós temos o total de 3 orbitais preenchidos e 2 orbitais semi-preenchidos, no caso do subnível 4D, com 8 elétrons. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição de elétrons em átomos carregados. Átomos carregados, ou também chamados de íons, são átomos que têm um balanço de cargas que não é igual a 0, né? São átomos que ou perderam ou ganharam elétrons. Aqui é importante salientar que nos átomos, os elétrons são as únicas cargas móveis, né, que podem ser ganhas ou perdidas. Prótons são partículas, né, e cargas nucleares e que, portanto, não podem, de uma maneira simples, serem removidas ou adicionadas em um átomo, a menos nas reações nucleares, que são reações extremamente energéticas, usadas inclusive para geração de energia. Então, aqui nós veremos, num primeiro exemplo de átomos carregados, o íon cálcio mais 2 ou o cátion cálcio mais 2, né? Cátion é o nome que se dá a íons carregados positivamente.
Então, essa carga mais 2 no cálcio indica que há duas cargas positivas no átomo, ou seja, tem 2 prótons a mais no átomo. Esses 2 prótons a mais surgiram, né, apareceram, porque 2 elétrons foram perdidos, né? Nós acabamos de dizer que prótons não podem ser cargas adicionadas nem retiradas. Então, se há um excesso de 2 cargas positivas, é porque houve uma perda de 2 elétrons. Então, para fazer a distribuição eletrônica em átomos carregados, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a distribuição para o átomo neutro. Porque uma vez conhecida essa distribuição, nós identificaremos qual é o subnível mais externo. Este subnível mais externo é daquele onde nós tiraremos ou acrescentaremos elétrons. Então, é importante identificar este subnível, porque ele é o subnível onde, né, as cargas vão ser modificadas. E aí, depois, a gente vai fazer a alteração. Neste caso, especificamente do cálcio, nós vamos retirar 2 elétrons. Então, o cálcio é um elemento cujo número atômico é igual a 20. Significa, portanto, que o cálcio tem 20 elétrons. Nós vamos distribuir esses 20 elétrons de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, preenchendo primeiramente o subnível 1s com 2 elétrons, depois o subnível 2s com mais 2 elétrons, o subnível 2p com 6, o 3s com 2, o 3p com 6 e o 4s com 2, totalizando então aqui 20 elétrons distribuídos. Dentre todos os subníveis, o subnível 4s é aquele mais distante do núcleo, então é dele que nós retiraremos, nesse caso, 2 elétrons. Retirando os 2 elétrons, este subnível vai deixar de estar preenchido, então ele não vai aparecer na distribuição eletrônica, e o íon cálcio mais 2, portanto, terá a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos agora fazer um exemplo no qual a carga, né, é uma carga negativa, ou seja, o átomo carregado negativamente, também conhecido como ânion, recebeu elétrons. Né? No caso do cloro, essa carga menos 1 indica que há um elétron a mais no átomo, ou seja, o átomo de cloro recebeu um elétron. Então, nós vamos seguir o mesmo processo, né, feito anteriormente. Nós vamos fazer a distribuição primeiro para o cloro neutro, depois identificaremos o subnível mais externo, que é onde nós acrescentaremos o elétron, né, sinalizado aqui nessa carga negativa. Então, fazendo a distribuição dos 17 elétrons, né, que é o número atômico do cloro, nós ocuparemos primeiro o 1s com 2 elétrons, depois o 2s com mais 2 elétrons, o subnível 2p com 6, o 3s com 2 e o 3p com 5 elétrons. E teremos que acrescentar um elétron no subnível mais externo. O subnível mais externo do cloro é o subnível 3p, que já tem 5 elétrons. O subnível 3p é um subnível que pode acomodar até 6 elétrons, portanto, a gente ainda tem uma vaga para acrescentar esse 1 elétron. Então, a distribuição para o cloro com carga menos 1, ou ânion cloreto, será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Durante a nossa aula, alguém me perguntou como seria se a gente quisesse acrescentar, por exemplo, 2 elétrons ao cloro. Então, nós acrescentaríamos um elétron no subnível 3p, porque só há uma vaga, e ocuparíamos o próximo subnível da sequência, que é o subnível 4s, com esse outro possível elétron. Mas os ânions e cátions, eles existem exatamente para dar estabilidade às espécies. Não existe a espécie cloro com 2 cargas negativas, exatamente porque o subnível 3p, que é o subnível mais externo, só tem uma vaga. Da mesma forma que o íon cálcio existe com uma carga positiva mais 2, porque o subnível mais externo tem exatamente 2 elétrons para serem perdidos. Mais à frente no nosso curso, nós aprenderemos um pouco melhor sobre esse balanço de cargas. Vamos fazer então mais um exemplo. Aqui no exemplo número 9, nós temos o níquel com carga mais 3
Essa carga mais 3 indica que há 3 prótons em excesso no átomo, ou seja, o níquel perdeu 3 elétrons. E nós vamos seguir o mesmo procedimento do slide anterior. Faremos a distribuição do átomo de níquel neutro, depois identificaremos o subnível mais externo e retiraremos esses 3 elétrons. O níquel tem um número atômico igual a 28, então nós distribuiremos 28 elétrons, seguindo a sequência do diagrama de Linus-Pauling. Preencheremos primeiro, então, o subnível 1s com 2 elétrons, o 2s com mais 2 elétrons, o 2p com 6, o 3s com 2, o 3p com 6, o 4s com 2 e o 3d com 8 elétrons, então, totalizando os 28 elétrons do átomo de níquel. O subnível mais externo é o subnível 4s2. Observem que nesse subnível mais externo nós temos apenas 2 elétrons e nós temos que retirar um total de 3. Então, nós retiraremos 2 elétrons, primeiramente, do subnível 4s e tiraremos 1 elétron do subnível 3d, que é o próximo subnível mais externo. Então, a distribuição do íon níquel mais 3 ficará 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 7. Porque nós tiramos 2 elétrons do subnível 4s, ele deixou de existir, e apenas 1 elétron do subnível 3d, que antes tinha 8 e agora tem 7 elétrons. Considerando agora, então, o exemplo do selênio com carga menos 2, essa carga menos 2 indica que há 2 cargas negativas no átomo, ou seja, tem 2 elétrons a mais, né? O átomo de selênio recebeu 2 elétrons. O procedimento é idêntico aos anteriores. Nós vamos fazer a distribuição primeiramente do átomo neutro, depois identificaremos o subnível mais externo e acrescentaremos, neste caso, 2 elétrons. O selênio tem um número atômico igual a 34, ou seja, ele tem 34 elétrons, que começam a ser preenchidos no subnível 1s com 2, 2s com 2, 2p com 6, 3s com 2, 3p com mais 6, 4s2, 3d10, 4p4, totalizando os 34. O subnível mais externo é o subnível 4p, que já tem 4 elétrons e que, portanto, ainda tem 2 vagas, né? Porque o subnível p cabem até 6. E essas 2 vagas vão ser preenchidas por esses 2 elétrons que nós vamos acrescentar. E aí a configuração eletrônica agora do selênio terminará em 4p6. Esse exercício é um exercício que nós faremos no nosso próximo encontro.